Bom dia a todos, bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador do Copiratã, senhora secretária. Verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento do Conselho de Recursos Tributários, declaro aberta a 16ª sessão ordinária virtual. E aí eu pergunto aos conselheiros se está aprovadas as atas da 14ª e 15ª sessão. Doutor Leilson, sem som. Presidente, aprovado, né? Com aquelas observaçõezinhas, Certo. só de estilo, mas está ok, tudo ok, conforme os julgamentos. Obrigada, doutor Leilson, obrigada aos demais conselheiros, né? Então, aprovadas as atas da 14ª e 15ª sessão. E aí passamos para julgamento dos processos. Processo de recurso número 1/20/2018, auto de infração 2017-18609, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Auto Posto Confiança Comercial de Combustíveis Limitada. Relator o conselheiro Leilson Oliveira Cunha. Aqui eu passo a palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, conselheiras aqui presentes, senhora secretária, renovando meus votos de um bom dia a todos. Presidente, essa infração deste auto é de omissão de entradas decorrente de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. A base de cálculo da omissão de combustível foi de R$ 269.607,31. Período da infração, exercício 2012, e por tratar-se de mercadoria sujeita à substituição tributária, retida na refinaria, foi cobrado, aliás, por tratar-se de mercadoria sujeita à substituição tributária e ser omissão de entrada, foi cobrado o imposto e a multa, né? Respectivamente no valor de R$ 348.703,54, tendo como artigo infringido o 127 do Decreto 24.569/97 e a penalidade fixada nos termos do artigo 123.3s da Lei 12.670/96, alterado já pela Lei 16.258/2017. Nas informações complementares, o auditor do Fisco expôs que, de posse dos relatórios solicitados ao Laboratório Fiscal da Cefaz, SE, AFD, onde nestes constam informações referentes às operações de compra e vendas e inventários, inicial e final, verificou que, ao final do levantamento de estoque, decorrera uma omissão de entrada no montante, como já falado, R$ 269.607,31. Essa omissão, detalhando-se dela, ela foi de gasolina e óleo diesel, né? O detalhamento de entrada está no relatório totalizador aí de folhas 34, sendo que diferença de álcool, aliás, a diferença é nos três, gasolina, álcool e óleo diesel, e não só álcool, gasolina e óleo diesel. Bom, álcool comum, uma diferença de 4.413,96 litros, uma base de cálculo de 8.570,75. Aí, senhores, vocês vão fazendo os cálculos aí, você vê quanto é que a gente paga diferença de combustível, né, da entrada que o posto paga e a gente paga como consumidor. Gasolina de álcool comum, uma diferença de 49.762 litros, a base de cálculo R$ 122.134,48, e óleo diesel R$ 72.709,29 litros, a base de cálculo R$ 138.902,08. Interposto à impugnação, a autoridade julgadora em primeira instância decidiu pela improcedência, tendo em vista a argumentação trazida na impugnação,
acompanhado das devidas provas, no caso aqui, documentos fiscais, de não ter sido levado em consideração no levantamento de estoque 16 notas fiscais de entrada que estão especificadas aí as folhas 47 e 48, tá? E também, além dessa especificação na impugnação, o contribuinte trouxe a cópia dessas notas e anexou, estão aí constantes nas folhas 56 e 71, afirmando que todas as aquisições estariam comprovadas, né? E por meio dessa respectiva chave de acesso, o julgador singular fez a consulta dessas notas e ele mesmo imprimiu o HML dessas notas fiscais eletrônicas e anexou-as nas folhas 80/166. Então, ele imprimiu todas essas 16 notas fiscais, foi lá no portal da nota fiscal eletrônica e fez essa impressão. E, verificando que essas notas fiscais não estavam no levantamento, ele constituiu um novo relatório totalizador, que está anexado aí nas folhas 79, onde ele fez o acréscimo dessas quantidades de litros, né, de combustíveis, respectivamente, álcool, óleo diesel e gasolina, e o que era omissão de entrada de cerca de... Quantos litros era? Deixa eu ver aqui. De torno, deixa eu ver, 49, 53, 160 mil litros mais ou menos de combustível, que era a omissão de entrada, passou a ter omissão de saída, quando ele acrescentou essas notas fiscais de entradas que não tinham sido levadas em consideração no levantamento fiscal. Então, essa omissão de saída passou a ser considerada de 4.114 litros de combustíveis, né, como total, que era mais ou menos em torno de 160 mil litros de combustível de omissão de entrada, passa agora em torno de 4.100 litros, passa a ser omissão de saída. Aí especificou 586 litros de álcool, 1.237 litros de gasolina comum e 2.290 litros de óleo diesel, passa a ser omissão de saída. E aí, em razão da decisão de procedência, foi interposto o devido reexame necessário e nos termos do artigo 104 da Lei 15.614/14. A assessoria processual tributária opina pela improcedência conforme a decisão singular, compreendendo que o caso seria de falta de registro de entrada, já que essas notas fiscais não estariam lá na FD, né? E dado que o levantamento fiscal partiu dos documentos que foram registrados na FD, e a assessora processual tributária conclui que há uma infração, né, de falta de registro de entrada, mas que não é o objeto da autuação. Aí ela tem concordado pela improcedência. Presidente, em linhas bastante resumidas, porque é um caso de natureza fática, esse é o relato. Obrigada, doutor Wilson, pelo relatório, e eu passo a palavra ao doutor Biratã para a sua manifestação. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores conselheiros, Silvana. Senhora presidente, conselheiros, o relato aí foi bastante claro, objetivo, e assim, pouco temos a acrescentar em relação ao que foi esclarecido. Acho que está bem pontuado aí pelo doutor Leilson, ou seja, uma omissão de entrada que, com a verificação das notas fiscais que não tinham sido levadas em consideração no levantamento, mas porque não estavam escriturados, é bom que se diga isso para não pensar também que houve uma negligência do agente fiscal. Não, ele simplesmente essas notas fiscais, né, não estavam escrituradas. Então, assim, como objeto da autuação fiscal essa omissão de entrada, aí você não tem como, sabe, não tem aqui, de fato, não tem omissão de entrada, mas tem aqui uma falta de escrituração. Mas só que esse não é o móvel, não é o objeto
da autuação fiscal. E aí, a gente se centrando no que realmente é o objeto, que é a omissão de entrada, com a verificação desses 16 documentos que foram, então, trazidos pela parte durante o curso do processo, como bem disse o relator, o próprio julgador fez essa análise junto lá ao portal, né, e verificou que realmente essas notas foram emitidas, não foram canceladas, e sim, enfim, estavam válidas. Daí chegou à conclusão que não existia essa omissão de entrada, e sim uma omissão de saída, mas que também não é objeto aqui no caso do auto de infração que ora se analisa. Então, por essas razões, foi que tanto o julgador como o parecer entenderam pela improcedência. Então, são essas considerações e, naturalmente, é o nosso posicionamento também, senhora presidente e conselheiros. Olha só. Obrigada, doutor Biratã, e o processo encontra-se em discussão. Presidente, não tem a discussão, os colegas quiserem ver o totalizador feito pelo julgador, está aí as folhas 79, onde ele pega o totalizador antigo, ele faz uma coluna acrescentando esses litros que não foram levados em consideração no levantamento, que foi extraído da FD, né? E, como disse a Procuradoria, não trata isso aqui de uma omissão, uma desígnio por parte do agente do ofício. Na verdade, ele partiu daqueles documentos que tinham sido escriturados na FD e partiu da FD como objeto de levantamento de estoque, né? Não há mais o que discutir, não, presidente. É só matéria fática mesmo. Já está resolvida a pendência. Obrigada, doutor Leilson. Eu coloco em votação. Como vota o senhor no processo? Presidente, conheço do reexame necessário, nego-lhe provimento para confirmar a decisão de improcedência de primeira instância nos termos do julgamento singular da assessoria processual, do parecer da assessoria processual tributária e da manifestação oral da Procuradoria-Geral do Estado nesta sessão. Obrigada, doutor Leilson. Doutor Carlos Gondim. Com o relator. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator. Doutor Vander. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Marcos Mota. Com o relator, presidente. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de voto, conhece do reexame necessário, nega-lhe provimento e confirma a decisão absolutória proferida em primeira instância, nos termos do parecer emitido pela Assessoria Processual Tributária e a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Estado em sessão. Esta é a decisão do processo. E agora, senhores, anuncio o processo de número 835/2018, auto de infração 2017-20-787, recorrente Easy Tax Aéreo Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator o conselheiro Marcos Mota de Paula Cavalcante. A quem eu passo a palavra, doutor Marcos. Bom dia, Renamanda, bom dia a todos, Silvana, presidente, doutor Biratã, conselheiros. O agente do fisco acusa o recorrente de omissão de informações em arquivos eletrônicos ou nesses informar dados divergentes dos constantes dos documentos fiscais. A empresa acima identificada deixou de efetuar o registro de 9 documentos fiscais referente a operações de saída, no valor de R$ 115.750. O período da infração foi o mês 7 de 2013, infringido o artigo 285, combinado com o artigo 289 do Decreto 24.569 de 97, sugerindo a penalidade no artigo 1238L da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017. Nas informações complementares, o agente do fisco esclarece que, na data de emissão do termo de intimação,
foi solicitada à parte justificativas quanto aos indicadores de irregularidades previamente verificados junto aos registros fiscais de operações de entradas, saídas e de estoque, onde até o momento da lavratura do auto de infração não se manifestou a propósito dos aludidos documentos fiscais. Assim, após cruzamentos realizados pelo laboratório, indicadores constantes na EFD 2013, bem como os demais sistemas da Secretaria da Fazenda, constatou-se a ausência dos nove registros de documentos fiscais, referente a operações de saída, conforme relatório 3, constante em CD em anexo. A multa foi de 2%, R$ 2.315. O contribuinte interpõe tempestiva impugnação em que, resumidamente, conseguir os atos praticados com preterição de quaisquer das garantias processuais constitucionais são absolutamente nulos. Em caso, verifica-se que o auto de infração é nulo. O agente autuante deve descrever com clareza a suposta infração detectada. Contudo, constata-se que o autuante deixou de atender tal exigência. Do exame do relato do fato infracional, juntamente com o dispositivo indicado com os artigos supostamente infringidos, verifica-se que há omissão na indicação da metodologia adotada para identificar a suposta infração cometida pela defendente. Além disso, a impugnante não recebeu a relação completa dos documentos fiscais, supostamente não lançados na AFD, que lhe permitisse conhecer as razões da autuação aqui contestada. Isso significa que também houve frontal violação ao dispositivo do artigo 828, parágrafo 1º do Regulamento ICMS. Deve ser declarada a nulidade do auto de infração por cerceamento do amplo direito de defesa e ao contraditório. Além das razões já apresentadas, verifica-se que, por outros motivos, o lançamento tributário em examine em tempo algum pode vingar. Sustentar o acontecimento de um específico fato sem um seguro suporte comprobatório, tal como pretendeu o autuante, importa vilipendiar o próprio conceito de prova. A autoridade fazendária não procedeu com as devidas cautelas reclamadas pela sistemática produção de provas. Jamais poderia ter sido aplicada à impugnante a sanção proposta no auto de infração, que se configura totalmente desproporcional à suposta irregularidade descrita. Os negócios jurídicos subjacentes às notas fiscais aludidas pelo autuante, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, foram devidamente comunicados ao fisco, tendo havido apenas um lapso ao indicar um código genérico. Desse modo, tal irregularidade não resultou em nenhum prejuízo relativamente ao cumprimento da obrigação tributária principal, que é o recolhimento do imposto, não acarretando nenhuma perda ao fisco, razão pela qual a autoridade fiscal equivocou-se ao eleger penalidade tão gravosa. Por outro lado, o CTN, em seu artigo 112, preconiza que a lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidade interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, atendendo ao princípio da proporcionalidade da sanção, que, por sua vez, atende outro princípio, o da razoabilidade. Logo, caso se entenda pela conduta que a defendente merece se sujeitar a alguma sanção tributária, esta deve ser prevista no artigo 123, 8D da Lei 12.670 de 96. Solicita-se a improcedência do auto de infração ou que seja julgado procedente, aplicando-se a sanção estatuída no artigo 123, 8D. Em decisão singular, a autoridade julgadora de primeira instância julga pela procedência, fundamentando o seguinte, que o auto de infração contém as informações de forma clara e detalhada relativa a cada operação e com documentação probatória. Constata-se que o contribuinte foi cientificado da documentação por carta, com aviso de recebimento, ocasião que ele foi entregue o CD, contendo o relatório das notas fiscais não lançadas na FD, e não apresentou provas concretas do não cometimento do ilícito apontado. A contestação, a penalidade também não deve ser aceita, pois, enquanto o tributo cobrado não deve impedir o desenvolvimento normal das atividades comerciais de um contribuinte, a multa deve impedir,
ou desestimular a conduta ilícita, cabendo ao Judiciário manifestar-se a respeito da cobrança de penalidades com efeito confiscatório. Não houve mero erro formal na transmissão das informações ao fisco via EFD, mas sim a omissão das operações realizadas por meio de documentos fiscais emitidos. A ausência de prejuízo ao fisco não deve ser aceita, pois, afinal, a natureza objetiva da responsabilidade tributária, no sentido de que não depende a infração cometida da intenção do agente ou responsável da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Não há de se falar no artigo 112 do CTN, por não haver dúvidas relacionadas aos incisos 1 e 4, o feito fiscal é claro e preciso. Não cabe readequação de penalidade para o artigo 1238D, diante da existência de penalidade específica para o caso em questão. Não se faz necessário a realização de perícia ou não restar nenhuma dúvida do auto de infração. Sobre a penalidade sugerida pela autuante para o artigo 1238L, não é adequada no caso em questão, pois as informações em análise foram totalmente omitidas do fisco. Em outras palavras, o contribuinte deixou de registrar, lançar, escriturar documentos na FD, documentos fiscais de saída. Há que se destacar que os documentos fiscais de saída são registrados na FD, referem-se a operações apuradas por não incidência do ICMS, remessas para conserto, devendo ser aplicada assim a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017, que é 10% do valor da operação. No entanto, há de se destacar a impossibilidade de majorar o valor da multa de 2% para 10%, pois o Decreto 32.885 de 2018, que regulamentou a Lei 15.614 de 2014, não contém previsão de majoração. Dessa forma, se limita ao calculado pela autoridade fiscal, que é R$ 2.315. O contribuinte interpõe intempestivo, recurso ordinário, onde conclui os seguintes pedidos. 1. Acolher a improcedência do auto de infração e respectivo pleito fiscal, com afastamento dos valores indicados. 2. Caso não seja reconhecida a improcedência do auto de infração, que seja julgado parcialmente procedente, de modo que seja aplicada a sanção estatuída no artigo 1238D da Lei 12.670. E 3. Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, que, em última análise, o presente auto de infração seja julgado parcialmente procedente, fixando a penalidade pecuniária, conforme o artigo 126, parágrafo 1, fixada em 1% do valor das operações ou prestações antes da alteração proporcionada pela Lei 16.258 de 2017. O processo, então, é encaminhado à Sala de Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 168 de 2020, que diz o seguinte: sob o pedido da improcedência da autuação, tal argumentação não possui sustentação, pois o defendente não trouxe nada que comprove a inocorrência. Como a irregularidade cometida pela empresa possui penalidade específica para a citada irregularidade, que é o artigo 123.8L, não é possível o reenquadramento solicitado no recurso ordinário. E 3, a autuação refere-se à não escrituração da FD, não podendo, pois, ser aplicado o parágrafo único da sanção prevista no 126, estabelecendo multa de 1%, quando a documentação estiver devidamente escriturada. Então, o parecer sugere, pelo conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento, no sentido de modificar a decisão singular de parcial procedência para procedência. Porém, houve aqui, acho que um equívoco no parecer, pois a decisão singular não foi parcial procedente, foi procedente também. Tá? Este é o relatório, presidente. Doutora Elineide? Obrigada, doutor Marcos. E eu passo a palavra ao doutor Biratã. Renovando aqui meu cumprimento a todos, presidente, conselheiros, doutor Marcos, relator, Ivana. Só um momentinho aqui.
Só inicialmente registrando, de fato, houve esse equívoco, acho que um erro material, na verdade, né? Porque todo o raciocínio do parecer, ele é no sentido de confirmação da decisão singular, e no final ele inclui aqui um conhecimento do recurso ordinário, inclusive nega o provimento e modifica a decisão parcial procedência, quando, na verdade, a penalidade aplicada pelo julgador foi a mesma indicada pelo agente fiscal autuante, e que foi mantida no parecer. No caso, a penalidade do artigo 123, 3L, que omitir informações em arquivos eletrônicos ou neste informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Inclusive, é um momento que o julgador ele fala da aplicação do artigo 126, que, a meu ver, não seria o caso, até porque tem penalidade específica aqui, e até porque eu entendo que seria um atenuante quando for o caso, né? Se tratar de obrigações sujeitas à substituição tributária, alguma coisa dessa natureza. Quando for o caso, você aplica. E aqui teria uma penalidade que é de 2%, sendo limitada a 1.000 físicos por período de apuração. Então, acho que essa observação do julgador sequer é aplicável no caso concreto. E nos atendo aqui ao recurso, senhores e senhoras, o que a empresa alega aqui no sentido de tentar elidir a acusação é de que alega um cerceamento de defesa que não procede. E, assim, é interessante registrar que o fiscal, inclusive, intimou previamente, antes mesmo de lavrar o auto, intimou, diante das irregularidades que ele verificou, ele intimou a empresa para poder apontar, fazer alguma crítica, o que eu tenho visto, inclusive, com certa, de forma reiterada. Ultimamente, embora não seja uma obrigação dos agentes fiscais, essa intimação para a empresa poder se explicar e fazer as correções, mas eu tenho visto que os fiscais assim têm agido e é algo até salutar, né? Digno até de elogio. E, assim, a empresa em nenhum momento respondeu a essas irregularidades, para que se manifestou em relação aos mesmos, daí porque houve a lavratura do auto de infração relativa a essa informação nesses 9 documentos fiscais referente às operações de saída, um total de R$ 115.750. E aí não se justifica a alegação de cessamento de defesa, nem de que teria ocorrido um mero erro formal. Na verdade, o erro que ocorreu é um erro que tem capitulação legal na nossa legislação, uma hipótese de omissão e tem a penalidade respectiva. Então, o erro que ele faz menção é um erro punível pela nossa legislação. Então, realmente não há como amparar essa alegação da empresa. Então, assim, no mais, não tem assim, a defesa foi mais nesse aspecto, cessamento de defesa, que um erro meramente formal, que não houve prejuízo para o fisco, então, assim, mas assim, em relação ao mérito propriamente dito no que pertine à desconstituição da autuação em si, em relação a essa omissão, em relação a essas 9 notas fiscais, não houve qualquer assertiva nenhuma, nada que o contribuinte indicasse no sentido de ele de acusação fiscal. Então, diante desses aspectos fáticos, jurídicos, senhor presidente, nós concluímos, pela concordância com o parecer que está nos autos da assessoria tributária, que foi pela manutenção da autuação fiscal, confirmando também o julgamento de primeira instância, que também foi pela manutenção, pela procedência da auto-infração. São essas considerações, senhor presidente. Obrigada, doutor Ubiratã. Doutor Marcos, com a palavra, está em discussão o processo. É só para, eu não sei se ficou claro no relato, que a única alteração em relação ao auto, no julgamento de primeira instância, foi a alteração para o artigo 126, parágrafo na penalidade.
E aí o parecer retornou para a decisão da penalidade do auto, que é o 1238L. Isso. Me permita Pois só não. uma pergunta, senhor relator. Então, o julgamento, ele conclui pela aplicação 126, Isso. O singular, sim. mas, assim, salvo engano, há uma menção de que o próprio julgamento, ele não poderia ser aplicado por ser mais gravosa, a Isso. penalidade ficaria. Então, como é que ele aplicou se ele mesmo Ele, disse que Imita. ele reenquadra e limita reenquadra o e valor limita, lançado. Só Exatamente. assim. Não, Só mas reenquadrou e limitou ao valor sim, lançado. entendi. Entendeu? Mas foi uma inovação bem, foi É. bastante inovação aí. Fez uma engenharia aí, no caso, né? De resto, realmente não resta muito dúvida, não. Tá. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigada, doutor Biratã. E o processo encontra-se em discussão, senhores. Sem discussão? Então, não havendo interesse, né, e considerando que está bem claro, o Leilson vai falar? Não. Não, presidente, eu pensava que era para votar. Não, então eu vou, porque eu vi o senhor abrir, eu coloco o processo em votação. Lembrando, doutor Marcos, que nós temos que votar, ele pediu a aplicação da penalidade do artigo 123, 8D, e a aplicação do artigo 126, parágrafo único da Lei 2.670, com redação da 13.413/2003. Vai ser separado ou um voto só? Podemos votar no voto só, senhor, doutor Marcos. Eu afasto, presidente. E no mérito? No mérito, eu conheço do recurso ordinário, negando provimento, no sentido de decidir pela procedência, né, conforme a PGE e o parecer da assessoria processual tributária. E a decisão de primeira instância, porém, pela penalidade do artigo 1238L. Ok. Doutor Leilson? Presidente, fico relator e entendo que, nesse caso, se impõe o artigo 123.8L. Afasto também o reenquadramento e deixo da forma original do lançamento, do 123.8L, pela procedência. Doutor Carlos Gondim? Pela procedência, com o relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente, nas justificativas aí do doutor Leils também, me consta a elas. Doutor Alexandre? Sigo o relator, senhor presidente, para aplicar o 123.8L. Doutor Vander? Acompanho o relator, senhora presidente. Então, o Conselho de Recursos a segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributário, por unanimidade de voto, conhece do recurso ordinário, afasta a aplicação do artigo 123, 8D solicitada, considerando que existe penalidade específica para infração apontada na inicial, afasta também por unanimidade de voto a aplicação do artigo 126, parágrafo único da Lei 2.670, com redação da 13.413/2003, considerando que as operações não encontravam-se registradas na FD, condição necessária à aplicação da atenuante, e no mérito mantém a autuação procedente com aplicação do artigo 123, 8L da Lei 2.670/96, com alterações da 16.258/2017, nos termos do lançamento inicial, conforme o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É essa a decisão do processo. E aí, senhores, eu gostaria de dar um intervalo de 10 minutos e aí retornamos daqui, são 9h35, retornamos 9h45. Ok? Dando continuidade aos nossos processos, eu anuncio o processo de número
833/2018, auto de infração 2017-20777, recorrente Easy Tax Aéreo Limitada, recorrida célula de julgamento de primeira instância. Relator o conselheiro José Alexandre Goiânia de Andrade. Com a palavra, doutor Alexandre. Bom dia, senhora presidente, meus caros colegas conselheiros, doutor Biratã, doutora Silvana, mais uma vez bom dia. Processo de recurso 1/833/2018, recorrente Easy Tax, recorrida célula de julgamento de primeira instância. A peça inicial, ela imputa a seguinte infração: falta de escrituração de documentos fiscais relativos às entradas em operações ou prestações tributadas pelo regime de instituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido. Intimada sobre irregularidades nos cruzamentos dos arquivos EFD exercício 2012, a empresa não comprovou o registro de 704 documentos fiscais de entrada, no valor de R$ 1.250.405,10, conforme informações complementares e demais anexos. A infringência ao artigo 127, 2419, com imposição de penalidade preceituada no artigo 126, caput da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258/2007, com o lançamento da multa no valor de R$ 125.040,51. A empresa foi intimada com ciência em 17/7/2007 do termo de início da fiscalização da auditoria plena de 2 anos. Senhora presidente, só fazendo aqui uma observação, esse auto de infração ele é absolutamente idêntico ao posterior, né, do conselheiro Henrique, só que o do conselheiro Henrique é para o ano de 2013, a ação da mesma fiscalização. E também foi intimado através de outro termo a empresa foi intimada através de outro termo de intimação, na mesma data, para apresentar justificativa acerca dos indicadores listados nas planilhas entregues pelo agente fiscal, que são exatamente essas diferenças entre a FD e as notas fiscais. A auto de infração foi lavrado em 29/11/2017 e a empresa teve ciência através de AR, em 12/12/2017. Em sua impugnação, a empresa sustenta não haver causado nenhum prejuízo ao erário, pelo que requer improcedência do auto de infração, pois, por um problema no seu sistema de processamento de dados, algumas notas não foram transportadas para o arquivo eletrônico do SPED fiscal, havendo sido lançadas em sua contabilidade. No outro giro, a empresa aponta ainda que houve inadequação da sanção indicada no auto de infração, sustentando que, em verdade, a sanção que deveria ter sido aplicada seria a do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670, alterando a multa a penalidade de 10% para 1%, vez que as suas operações estariam devidamente escrituradas nos seus livros fiscais. O processo foi encaminhado para julgamento em primeira instância. Eu vou citar aqui vou retirar aqui alguns apontamentos da decisão. No caso em questão, o agente do fisco constatou que 704 documentos fiscais deixaram de ser lançados pelo contribuinte na FD, elaborando demonstrativo da acusação formalizada na inicial, conforme CD1, que integra a presente ação fiscal, e aí ele diz como ele chegou. Relatório 1, diferença dos registros de entradas em FD versus EFRD, exercício de 2012. Assim, o alegado problema ocorrido no sistema de processamento de dados utilizado pela empresa, que teria resultado em falha no transporte das notas fiscais para o SPED fiscal transmitido à Cefaz, não possui o condão de desconstituir o lançamento do crédito tributário. A falta de escrituração de notas fiscais configura a ocorrência de ilícito tributário, tendo o agente fiscal agido de forma vinculada e obrigatória quando da autuação. E finalizo. O argumento da impugnante de que houve o lançamento contábil das operações e, por essa razão, caberia a redução da penalidade aplicando-se a sanção prevista no parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670, também não deve ser aceito. Em resumo, quando da autuação estava em vigor a Lei 16.258 de 2007,
que estabelece, em relação às infrações decorrentes de operações com mercadorias tributadas pelo regime de substituição tributária, a redução da penalidade quando as operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na FD do sujeito passivo. Como a presente autuação diz respeito à falta de escrituração de notas fiscais, não há que se falar na redução prevista no parágrafo único do artigo 126. Dessa forma, a decisão singular julgou pela procedência do auto de infração para condenar a parte ao pagamento de multa de 10% sobre o valor das operações nos termos do caput do artigo 126. Empresa intimada através do AR e através de AR apresenta recurso ordinário, as folhas 40 e 45, aonde aponta basicamente três questões. Houve inocorrência de infração, pois o que houve foi uma falha no sistema de processamento de dados, quando o transporte traz informações para o arquivo eletrônico do SPED. Nulidade do auto de infração, tendo em vista a aplicação retroativa de lei mais gravosa, vez que teria lugar a aplicação do parágrafo único do artigo 126. A ausência de violação ao interesse da arrecadação, devendo ser aplicada a penalidade do artigo 123.8d, que são aquelas outras faltas. Por fim, requer improcedência do auto de infração a sua nulidade por ausência de adequação normativa da penalidade ou julgamento parcial com redução da penalidade. Desculpa. Com redução da penalidade para os termos do artigo 123.8d da Lei 12.670 ou parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670. Processo subiu este CRT, onde a assessoria processual tributária, em parecer fundamentado, manifesta-se pela manutenção da decisão singular, sustentando que as provas carreadas pelo agente fiscal são suficientes para demonstração da autuação, para demonstrar o fundamento da autuação, existindo infração específica para o ilícito cometido, não podendo aplicar outra norma, desta forma se pronunciando pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento no sentido de confirmar a decisão singular de procedência. Esse é o breve relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Alexandre, e eu passo a palavra ao doutor Biratã para a sua manifestação. Vou só pegar uma água aqui ao lado, tá? Tudo bem. Senhora presidente, senhores conselheiros, assim, acho que os fatos aí estão bem claros, bem delineados, então, assim, me permita, assim, ser bem objetivo e breve na minha manifestação, só me atendo àqueles aspectos que, em tese, possam apresentar alguma controvérsia. Bom, o que a gente observa aqui é uma discussão muito grande em relação à aplicação da penalidade. Mas antes, só aqui para não passar em branco, importante só destacar em relação ao recurso do contribuinte, que, a nosso ver, as alegações do mesmo não têm como prosperar. A primeira alegação de que houve um erro no processamento de dados da empresa, ela não é suficiente de forma alguma para afastar a infração ocorrida, né? Porque isso é uma questão interna da empresa, essa questão do erro, das falhas, e naturalmente qualquer empresa está passível dessas inconsistências, desses erros, mas naturalmente você tem um prazo ali para corrigir. Se eu tenho uma empresa aí que eu estou com problemas em relação a alguns aplicativos, alguma coisa na área da minha informática, naturalmente eu vou procurar corrigir o mais rápido possível, me valendo da minha espontaneidade. Após o lavrado do auto de infração, após iniciar a ação fiscal, eu não tenho mais como fazer essas correções. Então, assim, não há como acatar essa argumentação. Tem um segundo aspecto aí, e aí já entra na questão da própria aplicação da lei, né, que talvez seja o aspecto que a gente vai discutir aqui mais. Primeiramente, ela alega que houve uma aplicação retroativa prejudicial, né? Não, você pode fazer uma aplicação retroativa benéfica, mas não prejudicial. E aí o parecer sobre esse aspecto, ele faz a seguinte observação, que, na verdade, o que dispunha a lei na época, no artigo 123, 3G,
que é para falta de escrituração, que é o objeto da acusação fiscal, nesse aspecto, ela disciplinava o seguinte, deixa eu só aqui localizar. Redação original. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas de documento fiscal relativo à operação ou prestação também não lançada na contabilidade do infrator, multa equivalente a uma vez o valor do imposto. Naturalmente, em regra, dependendo da alíquota, sempre é maior do que esses 10% do valor da operação, mas aí vai depender naturalmente da situação específica. Ficando a penalidade reduzida ao 20 UFI, se comprovado o competente lançamento contábil. Aí sim, poderia, em tese, até ser mais favorável caso a empresa tivesse esse lançamento contábil. Ou seja, se essas notas, se esse documento constar do seu lançamento contábil, aí sim a gente poderia até dizer que seria mais benéfico. Aí teria que ser analisado. Mas outro aspecto é a data. Qual foi na época a data do fato gerador dessa... 2012. Assim, 2012, né? Então, assim, já poderia, em tese, aí poderia até, não sei se foi feita essa análise da contábil, né? Se tem esse registro contábil, mas, enfim, não tendo esse registro contábil, que aí seria o caso de se analisar, não sei se os relatores fizeram essa análise, aí não há que se falar em aplicação retroativa prejudicial, porque, em tese, repito, em tese, porque ele teria que analisar as particularidades, essa penalidade atual de 10% sobre o valor da operação é mais benéfica. E aí nós temos, naturalmente, aquela questão que nós já discutimos aqui em outras oportunidades, daqueles que entendem pela aplicação, acho que é o 123.8L, salvo engano, não é isso? Que seria erros ou divergência, arquivos magnéticos, em relação ao qual nós discordamos plenamente em relação a essa penalidade, haja vista que é de uma clareza solar, a nosso ver, a penalidade específica para a ausência da escrituração fiscal nas entradas, existe uma penalidade específica para isso, bem delineada, bem definida, né? Inclusive hoje, falando inclusive da relação ao meio digital, na verdade, nem precisaria, né? Porque isso aí é natural que com a dinâmica dos fatos, a modificação com a introdução da tecnologia no nosso meio, isso aí é uma interpretação natural. O que era físico passa a ser digital. Então, nem necessitaria dessa observação. Mas, assim, a gente sabe que... E até é interessante que, até mesmo com essa modificação, ainda há uma resistência, por incrível que pareça, ainda há uma resistência muito grande em se aceitar essa FD como livro fiscal, cuja ausência de escrituração ela não é passível dessa penalidade específica. Mas, enfim, então, diante dessas considerações, é que nós aprovamos o parecer aqui da assessoria, entendemos que ele está compatível com o nosso entendimento, e, nesse caso, opinamos que o recurso ordinário ele seja conhecido, porém seja negado provimento ao mesmo, confirmando a decisão de procedência de primeira instância. Então, são essas considerações, senhora presidente. Obrigada, doutor Biratã. E, assim, o processo encontra-se em discussão. Senhor presidente, só fazendo uma observação, o nosso procurador ele colocou a questão do 123 3G, né, que a parte estaria pedindo aí essa retroatividade essa retroatividade benigna, não se aplicar retroativamente, na realidade, uma norma mais perniciosa ao contribuinte, mas ele nem fala, doutor Biratã, sobre a aplicação do 3G nessa parte de redução a 20 UFI por lançamento contábil e tal.
ele fala, na realidade, é a aplicação do parágrafo único do 126, né? Ele pede, na realidade, é que se reduza a 1% o valor da penalidade, né? Então, ele nem trata sobre a questão do 3G, né? Aí eu só sei... De qualquer forma, eu entendo que, embora a parte não tenha alegado, mas a gente até pode, se caso o Conselho entenda que é o caso de se, na época, essa penalidade seria mais benigna, e se ele tinha esse registro contábil, acho que seria viável, assim, a princípio. Aqui nos autos, só para dar aqui uma informação, não sei se no do Henrique ele tem isso acostado, né? Mas aqui nos autos não consta da parte, para essa situação do 3G, nenhuma comprovação do lançamento contábil do documento, né? Ele faz menção, tanto na impugnação como no recurso, eu não sei se no do Henrique tem alguma coisa nesse sentido, mas Henrique, não comprova um lançamento, né? com a palavra. Bom, só cumprimentar a todos novamente, né? Na realidade, é a primeira vez que a gente está se manifestando aqui nesse processo. Doutor Alexandre, ele não acosta nenhum documento que comprove a escrituração contábil, né? Nem na defesa e nem nos recursos, tá? Agora, eu queria só fazer aqui uma pequena correção, não sei se o processo do senhor está assim também, mas, na realidade, ele faz 3 pedidos aqui, né? Primeiro, ele vai pela nulidade, não é isso? No segundo, ele não pede nem o 3G, ele pede o 123.8D. Não é? O 3G seria aqui o nosso entendimento. Na realidade, ele está pedindo o 123.8D, que aqui, se não me engano, é a multa de 200 ofícios, se eu não me engano, né? Uma multa genérica. Né? São outras faltas, né? Isso. E caso isso não seja atendido, nem o primeiro pedido, nem o segundo, aí ele pede para o parágrafo único do 126, que aí ele teria que realmente comprovar o registro das operações nos livros contábeis, né? Que ele não traz em momento algum no processo. Pelo menos aqui no meu não consta nenhum arquivo, nenhum documento físico, né? Eu estou, inclusive, com o processo físico em mãos aqui. E ele, em momento algum, colocou nenhuma informação com relação a isso. Ele só afirma isso tanto na defesa como no recurso. Então, só essa explicação aqui que eu gostaria de fazer para a gente entender o enquadramento que está sendo solicitado aqui pela empresa. Ele também requer, ele requer a suspensão da taxa recursal, não é isso? No quarto pedido? No último pedido, né? Ele pede isso também. Isso. Certo. Então, nós temos 4 pedidos para analisar, né? É verdade, ainda tem a suspensão da taxa recursal. O time passado específico, é verdade. Mas, assim, eu creio que essa questão da suspensão não é nem matéria de análise da nossa Câmara. Nós já temos decidido. Isso é questão administrativa. Totalmente. Né? Assim, que eu sei que nós somos um órgão administrativo, mas estou dizendo assim, ela reforça a questão da autuação em si. É uma questão prévia da administração do CONAT. Exatamente. Teria que buscar o judiciário aí, no caso. Né? Exatamente. Senhora presidente, só fazendo assim algumas observações, né, sobre os pontos que estão evidenciados aqui no recurso. O que acontece? Sobre a primeira questão relacionada à falha do sistema, realmente a gente não tem nenhuma prova nos autos que nos tragam esse tipo de evidência, né? Porque, como o doutor Biratã coloca, a empresa tem que estar atenta a essas situações de sistema e tudo. Se efetivamente tiver alguma falha, antigamente tinha até aquele livro do Rudifto, né, que a gente poderia fazer algum tipo de registro nesse sentido, né, que eu acredito que hoje nem tem mais, não é só esse livro. Mas poderia ter sido feito algum tipo de colocação nesse sentido. Sobre a questão da nulidade do auto-infração, que ele coloca como uma nulidade na realidade, né, tendo em vista a aplicação retroativa de lei mais gravosa, eu também entendo que não cabe aqui, exatamente pelo fato que já foi colocado aqui, o conselheiro Henrique, inclusive, fez aí a pesquisa no processo físico, né? Não consta aí nenhum tipo de comprovação da escrituração desses documentos fiscais de forma física, né? Colocar dessa forma,
do ponto de vista da gente poder trazer aí, por exemplo, a parte final do artigo 123.3G, que aí cairia realmente para 20 ofícios, né? Como também não cabe aí, no caso, a aplicação do parágrafo único do artigo 126. O outro ponto debatido, que eu também afasto, seria a aplicação do artigo 123.8D, pela ausência de violação ao interesse da arrecadação, né? Já que está se tratando aí de uma infração por ausência de obrigação acessória, né? Ou seja, fazer a transmissão desses dados para um arquivo eletrônico, e esse arquivo eletrônico tem que ser transmitido para a Cefaz, né? Para a Secretaria da Fazenda. Como já foi até ponderado pelo procurador, a gente já tem um entendimento nessa Câmara, né, até por divergência, eu acredito que aqui, e vou me filiar a essa tese, né, eu acredito que aqui seria a situação em se aplicar o artigo 123.8L, né, já firmou o entendimento nesse sentido aqui. A gente está se acostando aí à Resolução 3 de 2019 da Câmara Superior, né? Que ela trata exatamente sobre o tema, e nós acreditamos que o artigo 123.8L ele poderia sim ser aplicado nesse processo. E aí, até fazendo, apesar de a gente já ter discutido isso daqui antes, até fazendo aqui uma menção, nós temos, por exemplo, no artigo 123.8, deixe-me ver aqui, 123.7b. 123.7b, ele fala o seguinte, me permitam aqui que eu vou só confirmando aqui. 123.7b, a nossa lei é grande, fica difícil a gente localizar aqui as coisas, né? É muita penalidade, doutor Biratã, viu? Não, realmente, eu também tenho essa dificuldade às vezes. Eu vou localizar. Tanto inciso, é tanta letrinha que alguma hora você se perde. Pronto, aqui, o 123.7b, a linha E, ele fala sobre a questão de você não manter o arquivo eletrônico com os registros, né, das entradas e das saídas no prazo decadencial. E ele apõe aqui uma penalidade de 2% sobre os valores das operações de saída, por exemplo, né, limitada a 1.000 ofícios, algo muito parecido com o artigo 123.8L. Então, eu imagino, e para sustentar esse meu entendimento da aplicação, nesse caso do 123.8L também, é até um contrassenso a gente ter, por exemplo, a situação do contribuinte que não guarda nada, né, que não faz nada, que não apresenta nada, ser penalizado de uma forma menos gravosa, por exemplo, com aquele que apresentou o arquivo magnético, mas deixou de incutar, deixou de transferir para esse arquivo magnético algumas notas fiscais, né, alguns documentos fiscais. Então, essa era só a observação que eu queria fazer, senhora presidente, já afirmando o entendimento de que, em relação aos pedidos do contribuinte, eu estou os afastando e voto pela aplicação do artigo 123.8L. Eu agradeço, doutor Alexandre, mas, assim, vamos continuar a discussão, depois a gente volta, Sim. Retoma a votação. Mais alguém deseja falar? Não há interesse? Só fazer uma observação aqui. O próximo processo, como a gente já tinha até ventilado aqui, é exatamente igual ao do doutor Alexandre, né? Só muda o exercício, né? Na realidade, o exercício é 2013, né? E aí talvez a gente tenha alguns encaminhamentos diferentes. Agora, gostaria só de deixar registrado aqui, doutor Alexandre, também, uma informação que eu entendo ser um tanto quanto até importante. A empresa, a própria auditora coloca isso na informação complementar, ela entregou os SPEDs, entregou as movimentações, mas não entregou nenhuma movimentação de entrada.
Assim, então, assim, é até estranho, porque você tem um problema no sistema, ou você não entrega nada, ou é estranho entregar parcialmente, né? Então, todas as operações de saída foram registradas no SPED, mas as operações de entrada não tem absolutamente nenhuma informação, é tudo zerado, tanto no exercício de 2012 como no exercício de 2013. É só para trazer essa informação aqui, talvez ajude aí no convencimento dos senhores. Mas alguém deseja se manifestar? Não havendo, eu vou colocar em votação primeiro a preliminar de nulidade. Nulidade por aplicação retroativa, né, da penalidade mais gravosa. Eu afasto, senhora presidente. Doutor Vander? Doutor Vander? Acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Leilson? Também afasto, presidente. Doutor Carlos Pudim? Com o relator. Então, com relação à preliminar de nulidade, a segunda Câmara do Conselho de Recursos Doutor Tributários... Henrique. Eu tenho que manifestar, presidente. O Henrique. Oh, doutor Henrique, desculpa, o senhor, Não, doutor Henrique. É porque, como o senhor eu também afasto. senhora afasta, presidente. né? Doutor Henrique, então, agora realmente pronunciando a decisão da segunda Câmara com relação à nulidade. A segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributário afasta a nulidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora, a aplicação da penalidade menos gravosa, né, que ele pede de forma alternativa, do artigo 126, parágrafo único, do artigo 123, 8D. A gente teve foi afastada no processo anterior também, certo? Do doutor Marcos. Como vota o conselheiro Alexandre? Eu afasto também, senhora presidente. Doutor Henrique? Também afasto, senhora presidente. Doutor Leilson? Eu mudei a ordem, desculpa. É o doutor Alexandre. É o Vander, né? Depois o doutor, ele já afastou, né? Aí o doutor Vander. Com o relator. Doutor Marcos. Com o relator, presidente. Doutor Leilson. Com o relator. Doutor Carlos. Com o relator. E agora o doutor Henrique. Com o relator também, senhora presidente. Então, a segunda Câmara afasta por unanimidade nos termos do processo número 1835/2018, que nós afastamos logo anteriormente. Com relação... Aí nós temos outra preliminar, se a gente pode entender assim, né? Que é a suspensão da taxa recursal. É isso? Seria... Presidente, eu acho que isso aí não pode ser matéria de julgamento, não. Por isso mesmo, aí a gente tem que afastar nos termos do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614, como a gente vem fazendo, não é isso? Mas aí eu coloco em votação. Doutor Alexandre? É afastada nos termos da nossa lei, senhora presidente, dado que não cabe ao nosso CONAT se manifestar nesse tema, né? Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Vander? Com o relator. Doutor Marcos? Com o relator. Com o relator. Doutor Henrique? Com o relator, senhora presidente. Então, por unanimidade de votos, também fica afastada a aplicação. Doutor Carlos. Carlos Boninho. Com o relator. Estou me perdendo na minha ordem. Não fica em ordem as pessoas e eu tenho que colocar aqui na ordem. Fica afastada, né, a aplicação, a análise da suspensão da taxa recursal no termo do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014. E agora, no mérito,
Como vota o conselheiro relator? Senhora presidente, voto por conhecer o recurso ordinário da parte para dar-lhe parcial provimento, aplicando a penalidade do artigo 123, 8L. Doutor Vander, Com o relator, senhora presidente. doutor Marcos, Com o relator no 8L. doutor Leilson, Presidente, no caso de entrada, eu tenho votado aqui pela aplicação autônoma do artigo 126, combinando só o 123.3G, a questão da previsão de infração para falta de escrituração de entrada, mas autonomamente eu vou pedir vênias ao relator, aos queridos colegas, mas eles já têm conhecimento do meu posicionamento em relação ao artigo 126. doutor Carlos Gondim, Com o relator. doutor Carlos, desculpa. Com o relator. Certo. Doutor Henrique, Com o primeiro divergente, senhora presidente. então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, conhece do Eu queria recurso... entender o voto só um momentinho. O doutor Leilson foi 126. Mas o doutor Carlos Gondinho votou de acordo com o relator. Foi isso, Mas doutor Carlos Gondinho? é isso mesmo, Carlos? Exatamente. Até porque não tem como a gente olhar a escrituração contábil, que foi o que o senhor propôs. Não, acho que o Gondim acho que o Gondim é só uma questão de ordem, Pois não, presidente. pode ser. Eu acho que o Gondim talvez não tenha entendido a divergência, assim, porque Não, na verdade não é questão da contabilidade, não. É porque a gente está, assim, porque a gente chegou a discutir a possibilidade de aplicação retroativa benéfica, caso existisse o registro contábil. Mas não é isso que a gente está aplicando, não. Isso foi afastado, inclusive pelo relator. Isso foi afastado. O que ele está propondo é o mais benéfico, que é o 123, 8L. 38L. Que ali no caso, omissões em arquivo magnético, é isso? E não falta de escrituração, que aqui é a ausência de registro na escrituração fiscal digital da entrada, a acusação fiscal. A omissão no arquivo se torna a mesma coisa, porque o arquivo eletrônico hoje ele gera os livros eletrônicos, os livros fiscais. Porque isso já foi através de SPED. Quando você gera no PVA, você vai gerar os livros que vão originar a partir dos SPED fiscais. Então, a omissão está ocorrendo no arquivo eletrônico vai influenciar no livro também. O que a gente defende, na realidade, doutor Carlos, é porque, como esse outro artigo é específico para as operações de registro de entrada, como existe esse artigo específico, se a gente não utilizá-lo, ele é inócuo, na realidade, né? Então, o porquê da existência dele, né? Se você tem um artigo que fala exatamente das operações do registro de entrada, então não haveria necessidade de haver, na realidade, nem a legislação já teria que ter revogado isso se assim entendesse. É o nosso entendimento, mas o senhor fica à vontade para, na realidade, se manifestar do jeito que o senhor entende. Não, eu continuo com o meu voto. Eu acho que eu continuo com 123, 8L mesmo. Presidente, assim, eu peço desculpa porque não foi nem para interferir, foi só para esclarecer, viu? Assim, não sei. Porque, assim, como a gente falou sobre vários dispositivos legais, aí, assim, de repente poderia ter passado alguma coisa, assim, desapercebida. Então, assim, quando eu citei aquela parte... Desculpa aí, não foi nenhuma intenção de interferir no voto, só fiz até de esclarecimento, porque a gente citou tantos dispositivos legais aqui, né? Quando eu falei anteriormente em relação ao 123 8G, que era daquele da escrituração, eu sei que já tinha sido votado, mas é porque eu estava querendo me referir a ser mais benéfico ao contribuinte. Uhum. Não em relação ao artigo em si, não. Ok.
Obrigada, doutor Carlos Landim. Obrigada, doutor Biratã, pelos esclarecimentos, né? Sempre muito atento. E aí eu anuncio a decisão da segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, conhece do recurso ordinário, e por maioria de voto, dar parcial provimento, decidido pela aplicação do artigo 123, 8L, da Lei 2.670/96, nos termos do conselheiro relator. Foram votos divergentes, o conselheiro Leilson Oliveira Cunha e o doutor Henrique José Léo Gereissati, que se manifestaram pela aplicação do artigo 126 na sua redação originária. Contrários ao parecer da Procuradoria-Geral do Estado e manifestada em sessão. Esta a decisão, senhores. Eu tinha colocado... Pois não, Silvana, afastar das novidades que a gente já tinha afastado anteriormente, Silvana. Certo. Eu fiquei o voto divergente foi pela manutenção da procedência? De procedência. Procedência. Certo. Da Lei 12.670/96. Ok. Aí, no caso, foi o doutor Leilson e o doutor Henrique. O processo seguinte, senhores, eu vou anunciar, mas guarda, como foi dito pelos conselheiros, toda a compatibilidade, então só fica alterado aí o exercício. O conselheiro relator poderá fazer um resumo e a gente coloca em discussão. Processo de número 836/2018, a documentação 2017-20-790, recorrente Easytax Aéreo Limitado, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator o conselheiro Henrique José Leal Gereissati. Com a palavra, doutor Henrique. Mais uma vez, renovar aqui meus cumprimentos aos novos conselheiros, doutor Biratã, doutora Silvana, esse processo é muito semelhante ao processo anterior, como eu já havia afirmado, né? Vou tentar fazer um breve relato aqui, mas basicamente é a mesma autuação. O que muda na realidade é o exercício, né? O processo anterior era o exercício 2012 e esse é o exercício 2013. Mas o enquadramento é exatamente o mesmo, as razões da defesa e dos recursos também são iguais, mas vamos ao encaminhamento, ao processo, né? O presente processo trata da acusação de falta de registro de escrituração fiscal digital, FD, de notas fiscais de entradas em operações tributadas pelo regime de substituição tributária cujo imposto já tenha sido retido. Segundo o relato do auto de infração, foi emitido o termo de intimação 2017-08361, solicitando justificativas quanto às irregularidades apontadas no registro fiscal das operações fiscais no SPED, ocasião em que foi entregue à empresa um arquivo gravado em CD com detalhamento das irregularidades apontadas. Não tendo a empresa comprovado o registro de 1.065 documentos fiscais de entrada, foi lavrado o presente auto, tendo o contribuinte infringido o artigo 127 do Decreto 24.569/97, com penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258/2017, combinando em multa no valor de R$ 187.680,81. E aqui, como eu afirmei no processo anterior, a auditora afirma nas informações complementares que a empresa não registrou nenhum documento fiscal de entrada, né? Ela registrou os documentos de saída, entregou os SPEDs no tempo hábil, mas na parte de entrada, somente nas entradas, ela apresentou toda a movimentação zerada, de janeiro a dezembro, tanto nesse processo como no anterior. Em sua impugnação, a defesa alega que não causou nenhum prejuízo ao erário, por tratar-se de um mero descumprimento de obrigação acessória, ocasionado por um problema em seu sistema de processamento de dados, onde algumas notas não foram transportadas para o arquivo SPED fiscal. Ressalta ainda que os referidos documentos foram lançados em sua contabilidade.
afirma que houve inadequação da sanção indicada no auto de infração e solicita o reenquadramento da penalidade no parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670, vez que as operações estariam devidamente escrituradas nos livros contábeis. Isso aqui é a argumentação da defesa, né? Que a defesa ela pede somente um enquadramento no parágrafo único do artigo 126, né? O julgador de primeira instância decide pela procedência da autuação, mantendo o mesmo enquadramento constante do auto. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde argui a nulidade do auto de infração, tendo em vista a aplicação retroativa de lei mais gravosa, vez que teria lugar a aplicação do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670. Solicita ainda, caso não seja acatada a nulidade, o reenquadramento da penalidade aplicada para o artigo 123, 8D da Lei 12.670 e requer ainda, caso assim não entenda a autoridade julgadora, o reenquadramento no parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670. O processo é encaminhado para a célula de assessoria processual tributária, que emite parecer 169/2020, opinando por manter a decisão singular, entendendo que as provas carreadas são suficientes para justificar a autuação. Seria esse o breve relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Henrique. E com a palavra o doutor Biratã. Senhora presidente, por entender que esse processo ele guarda inteira compatibilidade com o processo anterior, a única diferença seria em relação ao exercício. Então, assim, nós reiteramos todas as razões já da manifestação oral anterior, adotando o parecer da consultoria tributária, que sugere o conhecimento do recurso ordinário, porém para negar o provimento, mantendo a decisão de procedência da primeira instância. Era só. Obrigada, doutor Biratã. E eu coloco o processo em discussão. Presidente, eu acho que a discussão já aconteceu no processo anterior. Já podemos ir para a votação, né? Se alguém tiver observação a fazer. Vamos, senhor. Talvez preliminares, né? Mesma discussão. Mesma discussão, mesmas preliminares. A decisão de manter esses processos separados foi só por conta das decisões que poderiam ocorrer de forma divergente, assim, diferentes, e aí facilitaria o anúncio do processo. Só, assim, justificando. Como vota o conselheiro relator com relação à nulidade e os pedidos de reenquadramento, né? No 123, 8D e 126, parágrafo único. Presidente, eu afasto a nulidade, como também o reenquadramento no 123, 8D e no 126, parágrafo único, pelos motivos já discutidos aqui nos processos, né? Obrigada, doutor Henrique. Como vota o doutor Carlos Gondim? Não, é o doutor Henrique, desculpa, é o doutor Alexandre. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Vander. Microfone, doutor Vander. Doutor Vander. Acompanho o relator, senhora. Doutor Marcos. Acompanho o relator. Doutor Leilson. Com o relator. Doutor Carlos Gondim. Com o relator. Certo. E com relação ao mérito, não, nós temos a suspensão da taxa recursal, né? Igual o processo anterior. Doutor Henrique. Também afasto, presidente, considerando não ser este o local adequado para se discutir essa matéria, né? Doutor Alexandre. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Vander. Com o relator. Doutor Marcos. Com o relator. Doutor Leilson. Com o relator. Doutor Carlos Gondim. Com o relator. Agora, nós vamos para o mérito. Doutor Henrique, como é que vota no processo? Presidente, aqui eu voto por aplicar penalidade específica, né? No 123, 3G, combinado com o 126, né? E mantendo a procedência do auto infração. O Alexandre. Eu abro a divergência, senhora presidente, com a aplicação do artigo 123, 8L, conforme voto anterior. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Vander. Eu acompanho o primeiro voto divergente, senhora presidente. Doutor Marcos. Acompanho o primeiro voto divergente, presidente. Doutor Leilson.
A gente vota pela procedência com base no artigo 126, de forma autônoma. Doutor Carlos Gondim. Acompanho o voto da divergência. Primeiro voto divergente. Né? Obrigada, doutor Carlos. E assim a segunda Câmara do Recurso Tributário, após afastar o pedido de nulidade, suspensão da taxa recursal e o reenquadramento da penalidade, conhece o recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento por maioria de votos, decide pela parcial procedência da acusação fiscal, aplicando a penalidade do artigo 123, 8L, da Lei 12.670, com alterações da 16.258/2017, nos termos do primeiro voto divergente vencedor, proferido pelo doutor Alexandre Gondim, que fica designado para fazer solução. Contrário, parecer da célula de assessoria processual tributária, a manifestação oral do todo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários, o doutor Leilson Oliveira Cunha e o próprio relator, o doutor Henrique José Leal Gereissati, que votaram pela aplicação do artigo. E aqui eu faço assim, o doutor Henrique votou pela aplicação do artigo 123, 3G, combinado com o artigo 126 da Lei 2.670/96, e o doutor Leilson aplica de forma autônoma o artigo 126 da Lei 2.670/96. Essa é a decisão do processo. Cheia de peculiaridades. E aí, senhores, nós chegamos ao último processo da semana e da sessão. Eu agradeço a participação de todos, né? Segunda-feira, eu lembro que nós temos... terça-feira, nós teremos a 17ª sessão ordinária, o doutor Franzé estará de volta, e aqui também eu deixo registrado o meu agradecimento a cada um de vocês pela paciência que tiveram comigo. É a primeira vez que eu estava presidindo no virtual, é um pouco mais complicado administrar, e fica convocado, né, para a próxima sessão. Silvana, pode parar.